a seleção brasileira, hein? Nossa, 4-1 pra Argentina. Ficou barato, hein, rapaziada? Ficou barato. A Argentina podia ter metido fácil outro 7-1 na gente, que na minha opinião teria sido muito mais dolorido do que o pro Alemanha, porque, né, são os argentinos, mano. E o Rafinha? E aquele papelão? Sofrendo bullying dos argentinos na hora de sair do campo, parecendo um molequinho na escola, indefeso. Ah, velho, sinceramente, hoje a gente vai falar aqui pela primeira vez nesse canal sobre a seleção brasileira. Mas, antes de eu te falar o que eu acho, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário falando o que você pensa também sobre a grandíssima seleção canarinho, né? A pentacampeão do mundo, a pentacampeã do mundo simplesmente tá no limbo e a tendência é só piorar, tá? Vamos lá, cara, eu não vou nem entrar tanto em detalhes assim desse jogo recente aí de terça-feira. Hoje eu tô gravando na quinta de manhã. Por quê? Porque, cara, esse jogo ele é só uma consequência, ele é só um reflexo de tudo que tem sido feito com a seleção brasileira nos últimos anos. Vamos falar especificamente desse último ciclo, desse ciclo da Copa de 2026, né? Um ciclo que começou aí ao final da Copa de 2022 e que vai culminar na Copa de 2026. São 4 anos, né? Isso que a gente chama de um ciclo de Copa do Mundo. E aí, a gente tem desde o começo um técnico que falou que não ia ficar. E aí, a gente olha para um presidente da CBF, o senhor grande Edinaldo Rodrigues, que eu não vou entrar tanto em detalhes da pessoa dele aqui, mas existe profissional melhor capacitado para falar disso do que eu, que é o grande Jorge Igor. Indico vocês assistirem os vídeos que ele fala sobre o Edinaldo. E aí, cara, a pessoa do Edinaldo Rodrigues, né, o profissional, o senhor, o indivíduo Edinaldo Rodrigues, ele me pega e me casa com o Ancelotti, fica esperando o Ancelotti no altar, como diz o Jorge Igor, sem o cara ter dado indícios fortes de que ia realmente fechar com a seleção. Então só aí a gente perde, no começo do ciclo, a gente perde um tempo precioso. E aí a gente fica como? Fica com o Diniz. Diniz que estava no Fluminense na época, tinha acabado de ganhar a Libertadores, se não estiver muito enganada. E a gente fica com o Diniz e esperando o casamento com o Ancelotti, que não veio, né? E aí depois, quando ele percebe que o Ancelotti realmente não vem e quando o Diniz começa a desempenhar um trabalho pífio, né? Aí vem o Dorival Júnior. Dorival Júnior, que também não tá tendo um trabalho muito bom na seleção, tá? O Dorival, ele tomou gol em absolutamente todos os jogos das eliminatórias. O Brasil, ele só ganha de times fracos e quando ganha, não ganha convencendo, né? Sempre quando o Brasil ganha, ele não ganha, deixando o torcedor animado. É sempre aquele jogo, aquele perrengue, onde acha um gol, onde às vezes sai numa jogada individual, onde às vezes sai num chute que desvia e entra pro gol, como por exemplo foi a vitória contra a Colômbia na semana passada, com o gol do Vinícius Júnior, né? Então o brasileiro faz alguns anos que não tem alegria com a seleção, de olhar e falar, porra, a gente tá com um time forte, hein? Nossa, a seleção realmente está jogando bem, está chegando forte para a Copa e tudo mais. Inclusive, um tempo atrás, nas eliminatórias, a gente correu o risco, inclusive, de ficar fora da Copa do Mundo, tá? Teria sido um vexame se a gente realmente tivesse ficado fora da Copa. Ainda não estamos 100% garantidos, é verdade, mas a tendência é que o Brasil se classifique mesmo em meio a esse caos, né? E aí, cara, eu não consigo entender o que é que faz com que Dorival Júnior permaneça no cargo. Óbvio que, como eu falei, a culpa não é só dele, a culpa é do presidente da CBF, a culpa é desse ciclo que foi muito mal planejado e que está sendo muito mal executado. Só que, cara, o Dorival ele simplesmente não tem consistência nas escolhas dele, ele não tem lógica, ele não tem coerência, né? Ele inexplicavelmente deixa de convocar alguns jogadores que já foram importantes recentemente, como por exemplo, nessa última convocação, ele só me chama o Endrick pra, tipo assim, em último caso, só porque surgiu uma vaga de um atacante que se machucou, ele me chama o Endrick porque é o que tá tendo aí. Mas eu não vou chamar o Endrick na lista principal porque o Endrick não tá jogando no Real Madrid. Mas quando entra, faz gol no Real Madrid. E quando entrou na seleção, fez gol. Fez gol contra a Espanha, fez gol contra a Inglaterra, se eu não estiver enganado, né? Salvou a pele do Dorival muitas vezes, que talvez, se não tivesse feito os gols que fez, o Dorival já era pra ter caído, muito tempo atrás. E aí o Dorival simplesmente não leva o Endrick, né? Outro exemplo que, esse aí me dói mais ainda, é o do Andreas Pereira. O Andreas, ele é um excelente jogador, né, ali do meio campo, e ele também, nos últimos jogos que participou da seleção brasileira, ou fez gol ou deu assistência, mesmo vindo do banco, tá? Que o Andreas
não me lembro recentemente, nas últimas convocações que ele participou, de ter começado os jogos como titular. Porém, sempre quando entrava, ele entrava bem, ou dava assistência, ou fazia um gol. E o Dorival, inexplicavelmente, não chama o Andreas. Ah, mas é que o Andreas estava em negociação com o Palmeiras, acabou ficando fora de alguns jogos, por isso optamos por não chamar. Porra, e aí você me faz essa última convocação, por exemplo, e você só me chama volante? E aí o teu meio campista, o teu meio armador sei lá, o Rafinha, o Rodrigo improvisado? Você jura? Você jura que isso ia dar certo? E aí quando não dá certo, você, por exemplo, no jogo contra a Argentina, os caras estavam com meio campo de 5. Meio campo de 5. E o Brasil tava com o Joelton, com o André e o Rafinha, né, caindo ali como talvez um meio armador. Só que mentira, a linha do Brasil tava quase um 4-2-4, né? Porque nós tínhamos 4 atacantes de origem, mas o Matheus Cunha tá jogando de meia agora. Mas ele tava jogando lá na frente. Ele, inclusive, foi numa pressão de zagueiro que ele fez o gol. Então o Matheus Cunha, pra mim, tava muito mais pra um centroavante, né? Do que pra um meio campista, por exemplo. E aí você vai enfrentar a porra da Argentina, que é a campeã mundial, a atual campeã, né? Tá ali na prateleira, na primeira prateleira de futebol hoje. Você vai enfrentar ela com a Argentina tendo 5 caras no meio campo e o Brasil tendo 2. 2 volantes, inclusive, que não são nem titulares da seleção, né? Que não são os principais. E aí você olha para isso, você fala, tá bom, incoerência do Dorival, né? De não ter a opção ali de ter um meio armador. Incoerência do Dorival, que disse em entrevista que, quando começou o jogo, desde o primeiro minuto, eu vi que a gente tinha errado na escalação e blá, blá, blá. Meu, pelo amor de Deus, se o cara sabe desde o primeiro minuto que ele errou na escalação, ele vai esperar o Brasil tomar 3 no primeiro tempo para poder mexer? Porque foi isso que o Dorival fez, né? Ele passou aí um primeiro tempo inteiro assistindo os caras jogarem bola, dando aquele vareio no Brasil. O gol que o Brasil fez foi mérito total do Matheus Cunha e demérito do zagueiro, né, que errou. Mas, enfim, mérito total do Matheus Cunha, que foi pressionar sozinho. Tem vários vídeos de análise tática que mostra que o Vinícius Júnior nem pressionando o zagueiro tava, tá? Cara, se a gente for começar a falar aqui individualmente, a gente vai achar vários jogadores que são pica. Eu, por exemplo, gosto muito do Vini, gosto muito do Rafinha, do Rodrigo, então nem se fala, porra, eu sou santista, então eu sou suspeita a falar, né? E aí a gente vê todos esses jogadores que performam muito bem individualmente em seus clubes, chega na seleção, os caras parecem que estão numa nhaca, numa preguiça, numa falta de vontade de jogar, que eu não sei o que acontece com esses caras, mano. Juro por Deus, o Guilherme Arana, pelo amor de Deus, filho, o Guilherme Arana vai marcar o Simeone numa vontade no quarto gol. O Simeone tava, sei lá, super atrasado, super atrás da jogada. Tinha 2 jogadores do Brasil na bola e o Simeone consegue ultrapassar os 2 e chutar a bola e fazer a porra do gol. Que é um golaço, diga-se de passagem, e que esse é um moleque muito promissor, diga-se de passagem, né? Eu acho que o Simeone vai jogar muita bola. E aí, cara, você olha assim, você vê os jogadores perdidos em campo, o João Gomes perguntando pro Dorival, eu vou fazer o quê, porra? Então você olha assim, você fala, cara, esse time tá perdido. Tá perdido taticamente, não tem um coletivo forte que você olha assim e fala, nossa, os caras pelo menos estão juntos, estão fechados entre si, né? Não, você não vê isso, você vê o Rafinha sendo tratado como um boneco de posto, jogado pra lá e pra cá pelos jogadores da Argentina quando ele tá saindo de campo, e quem é que vai defender ele? O Endrick, o moleque que tem 18 anos, porque cadê o Marquinhos, que é o tal do capitão? Cadê o capitão da seleção brasileira pra dar um chega pra lá na porra daquele goleiro lá, que eu esqueci até o nome agora na hora do nervoso? Cadê? Não tem. Agora, se fosse o contrário, se fosse um jogador brasileiro tirando um argentino pra besta, vocês iam ver o que aqueles caras iam fazer no meio daquele campo, tá certo? Então, assim, os jogadores aparentemente estão sem vontade, né? Estão perdidos. E não é falta de qualidade técnica, porque, como eu disse, cada um performa muito bem em seus clubes. Então, eu acredito que é muito mais uma questão de técnico, é muito mais uma questão de treino, é muito mais uma questão de tática, é muito mais uma questão de coerência na convocação, certo? Porque nós estamos a 1 ano da Copa do Mundo praticamente, né? Aí vamos colocar 1 ano e 3 meses, e a gente não tem um time sólido, a gente não tem uma base. Anteontem, se você pega o time que jogou contra a Argentina, é um time totalmente remendado. Porque tomaram um cartão amarelo, porque o Gerson se machucou, porque isso, porque aquilo, foda-se, você não tem uma base. Você não tem uma base. Cada convocação do Dorival, ele faz uma palhaçada diferente, ele faz uma incoerência diferente. A do Endrick, que eu citei, por exemplo, é uma. Como que você não convoca de primeira um cara que fez gols importantes já, né, nesse ciclo? Como? Mas ele não tá jogando, foda-se. No Real Madrid também, quando ele entra, ele faz gol, ele marca, ele joga bem. Então qual que é as suas ideias, mano? Cadê a sua coerência? Porra,
Tipo, eu juro, eu não entendo a cabeça do Dorival, eu acho que sim, ele tem que ser demitido, só que aí a gente entra em outra questão, a gente entra em outra polêmica. Quem que vai assumir no lugar do Dorival? Hã? Quem que vai ser o peitudão pra ir lá e assumir uma seleção brasileira que tá um escarcéu, faltando um ano pra Copa do Mundo? Porque ainda tem isso, né? Muito se fala, Jorge Jesus, se ligar ele vem. Se ligar ele vem, depois do Mundial, né? E o Mundial é no meio do ano. A gente vai esperar, vai sangrar aí por mais 3, 4 meses sem técnico para esperar o grandíssimo Jorge Jesus? Que não me entendam mal, é um excelente técnico, eu acho, né? Pelo trabalho aqui que ele fez com o Flamengo e tudo mais. Só que assim, vai esperar 3 meses, 4 meses? Vale a pena jogar mais 3, 4 meses no lixo? Porque é isso que acontece toda vez que a gente fica sem técnico? Porque aí são 3, 4 meses sem um comandante, sem um trabalho, sem uma linha de raciocínio de trabalho para ser seguida, né? Aí você vai botar ali um interino, aí depois vem o técnico principal, aí ele vai ter o quê? 2 ou 3 datas FIFAs para fazer amistosos, isso se fizer. E aí depois ele vai ter o período ali onde eles se concentram para treinar para a Copa do Mundo e depois marcha, é jogo valendo a vida. E aí, será que é o suficiente? Será que, por exemplo, se o Jorge Jesus vem, treina o time por um ano, ou nem vai chegar um ano, e aí chega lá na Copa do Mundo, nós tomamos um pau, será que a culpa é realmente do Jorge Jesus? Ou a culpa é, por exemplo, do senhor Reginaldo Rodrigues, que é quem orquestra toda essa bagunça? Certo? Tipo assim, na minha opinião, muito claro que pra mim a culpa passa pelo Dorival, porque ele não está sendo um bom técnico. Dorival pra mim é excelente em clubes, fez um excelente trabalho recentemente no Flamengo, no São Paulo ele também foi bem. Lembro em 2010 lá quando ele, fez mágica com o meu peixão. Tinha Neymar, tinha Ganso, verdade, mas é importante que você tenha um técnico bom pra dominar essa rapaziada também. E ele foi esse cara. Só que assim, mano, não adianta, não tá indo bem na seleção, não casou, não tá tendo coerência, tá perdidinho, tá vendo uma evolução que só existe na cabeça dele. Então é melhor, Dorival, mete o pé que fica mais bonito pra você, porque senão o bagulho vai ficar feio e você vai ficar sendo marcado como um cara aí que muito provavelmente vai passar uma vergonha com a seleção se for pra Copa, certo? Do mesmo jeito que o Felipão pode ter sido muito vitorioso, pode ter tido uma carreira muito foda, mas a gente sempre vai lembrar dele e lembrar do 7-1, é invariável, é inevitável essa associação, certo? E aí, cara, vamos supor, vem o Jorge Jesus, só pode vir depois do meio do ano. Então muito se fala em Abel Ferreira. Porra, o Abel Ferreira tem um trabalho muito sólido no Palmeiras. No último ano aí, não tem ganhado muita coisa, não tem jogado aquele futebol que já jogou. Tá na final do Paulista agora, é verdade que inclusive vai ser hoje essa final, hein? E aí a gente vai ver se realmente vai ser campeão ou se vai ficar na fila mais um ano. Mas fato é que, mais um ano não, né? Na fila de Paulista, porque os caras são os atuais tricampeões, é importante a gente lembrar isso. Mas mais um ano de ficar na fila, que eu digo de título. Porque não ganhou o Brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil e não ganhou a Libertadores ano passado. Então seria mais um título que ficaria na fila, foi o que eu quis dizer. E aí, cara, você tem o Abel Ferreira, estão ventilando de novo o nome do Ancelotti e eu fico puta com isso, porque não faz sentido na minha cabeça. Por que o Ancelotti largaria o maior time do mundo, que é o Real Madrid, que está em quartas de final de Champions, que tem os melhores jogadores do mundo, e que ele tem contrato até 2026 para vir treinar a bagunçada e a terrível seleção brasileira? Que, de novo, tem história pra caralho, é respeitada pra caralho, é a maior seleção do mundo e foda-se. Mas atualmente, no atual cenário, a seleção brasileira está uma bagunça. Porque o Ancelotti largaria o Real Madrid, onde ele é ídolo, onde ele fez história e faz história a cada ano que passa, para vir treinar a seleção brasileira. Só se ele quisesse, assim, um puta desafio na carreira, o maior desafio da carreira de Ancelotti seria a seleção brasileira se ele fizesse essa loucura. Mas acho que não vai fazer. Não tem cara de que vai acontecer. E aí, enfim, cara, muito se fala, vamos mandar embora o Dorival, vamos, concordo, mas quem que vem no lugar? E aí, qualquer um desses que eu citei que vier no lugar, se chegar na Copa, bater e sair, não ter um bom desempenho, como que a gente vai cobrar esses caras? A gente vai ter que dar no mínimo outro ciclo para ele tentar remediar a situação, para ele aí sim mostrar trabalho. E eu não vou nem falar de Felipe Luiz aqui, tá? Porque embora eu esteja pagando um pau pro Felipe Luiz, porra, que cara foda. Que cara foda, bateu no sub-20 do Flamengo, foi foda. Tá no time principal agora, tá sendo muito pica, tá ganhando título, tá botando um time pra jogar um dos melhores futebols um dos melhores um dos melhores futebol no plural do Brasil atualmente. E aí a gente tem gente ventilando o nome dele na seleção brasileira, pelo amor de Deus. Eu super seria a favor do Felipe Luiz na seleção brasileira se ele tivesse a oportunidade de pegar um ciclo inteiro. Eu acho que seria interessante de ver. Mas botar ele, que é um técnico recente, nessa fogueira,
Só vai queimar o cara que tem tudo para ser um dos melhores técnicos atualmente do Brasil, tá? Chegou ontem e já tem tudo para ser um dos melhores técnicos atualmente do Brasil, que aquele homem entende de tática, meu amor. Tem gente que estudou aí, ó, anos e anos de cursinho da CBF e não pegou a visão dele, tá? Então, assim, eu não sei o que dizer, cara. Eu tenho 23 anos, eu nasci em 2002, no ano que o Brasil ganhou uma Copa do Mundo. E assim, de lá pra cá, eu com 23 anos não tenho a alegria de dizer, nossa, a seleção brasileira joga um puta futebol. Nossa, a seleção brasileira me empolga. Nossa, eu tenho prazer de ver a seleção brasileira. Não consigo dizer isso. Porque, primeiro, você não vê um time que, nossa, performa e vai longe nas competições. Porra, você pega as 2 últimas Copas do Mundo do Brasil, as 3 últimas, vamos pegar as 3 últimas. Eliminado para a Alemanha 7-1 em 2014, aí foi eliminado para a Croácia, aí foi eliminado para a Bélgica, né? Bélgica em 2018, Croácia em 2022. Porra, você quer que eu goste da seleção brasileira como, porra? Toma um vario de bola, a maior humilhação da história para a Alemanha. Depois é eliminada para 2 seleções medianas da Europa. Você tá de brincadeira comigo? E aí você quer olhar para essa geração e falar, porra, mas essa geração atual não valoriza a seleção. Nem os caras que estão lá valorizam a seleção, meu. Você vê o Rodrigo, com todo respeito, adoro o Rodrigo, mas o Rodrigo parece um guardador de casaco. Parece que ele tá lá só esquentando a 10 pro Neymar, ele não tem personalidade de pegar aquilo ali, bater no peito e falar, eu sou o 10, eu vou resolver. Os caras da seleção não tem personalidade, mano, de olhar e falar, eu vou resolver essa porra, eu vou chamar a responsabilidade e eu vou mudar aqui, vou tentar mudar esse jogo, vou tentar fazer um gol, vou tentar chamar a responsabilidade pra mim, certo? Por que tem muito marmanjo que ainda é viúvo do Neymar na seleção? Porque o Neymar, com uma perna amarrada na outra, ele faz isso. Ele chama a responsa. Ele pode não ser o melhor em campo, ele pode não fazer gol, ele pode só sofrer falta e ficar rolando para um lado para o outro, como tem muita gente que critica, mas o Neymar, ele chama a responsabilidade. Ele mexe no jogo, ele bota fogo no jogo, ele não fica passivinha. Ele não fica que nem uma passivinha sendo jogado de um lado para o outro pelos argentinos, não. Ele não fala que vai dar porrada em argentino e chega lá e amarela, certo? Então é isso que falta. Falta personalidade, falta um técnico decente, falta um presidente decente na CBF também e falta um ciclo que seja bem feito para que a gente possa chegar na Copa do Mundo e ter esperança de chegar longe, de não cair para uma seleção mediana da Europa, certo? Então assim, o que eu espero? Espero um novo técnico, mas é aquilo que eu disse, não tenho esperanças de que esse novo técnico vai ser a solução, porque a gente tem um ano para trabalhar. A gente tem um ano para chegar na Copa do Mundo e pelo menos não passar outro vexame, como a gente passou no 7-1 e como a gente passou agora nas eliminatórias tomando de 4 da Argentina, tá? Então é isso, me fala aí o que você acha da seleção, se você for mais velho do que eu, o que você viu de bom e o que você acha que tá acontecendo agora? Porra, decadência geral, né? E eu vou te falar, com o Edinaldo Rodrigues sendo reeleito, que foi essa semana, a tendência é só piorar, tá? Vambora! Um beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!